Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de resolução de exercícios da monitoria de estruturas de aço da Universidade Federal Rural do Semiárido dos Campos Mossoró. Meu nome é Diane e no vídeo de hoje nós vamos resolver o 7º exercício do capítulo 4 do nosso livro-texto. Vamos para o exercício. A conexão do perfil VS 850-120 com chapa de topo dada na figura foi feita por meio de filete. Pede para verificar as tensões da solda. O aço é MR250, o eletrodo é 60 e as cargas são variáveis. Então, vamos verificar, anotar que a gente tem o eletrodo do tipo E60. Nesse caso, a gente vai ter um FW igual a 41,5 kN por centímetro ao quadrado. A gente também vai ter o nosso gama W2 para combinação normal igual a 1,35. E como a gente está trabalhando com cargas variáveis, o nosso gama F ele vai ser 1,4. Ele pede para verificar a tensão das soldas. Então, basicamente, a gente vai calcular a tensão solicitante nessa solda e a gente vai calcular a tensão resistente do metal da solda. E daí a gente vai verificar se a tensão solicitante vai ser menor que a resistente. Se for ok, satisfaz a critério de segurança. Se não for, caso for maior, a gente tem o nosso não ok, a gente vai ter que redimensionar essa ligação. Então, vamos lá. Analisando essa figura, a gente sabe que a gente consegue ver o nosso V, nosso esforço solicitante cisalhante e nosso momento solicitante de pressão. Então, analisando toda essa figura aqui, a gente vai ter um esforço combinado de cisalhamento e tração ou compressão. E daí, se a gente analisar essa vista lateral e a vista da solda de filetes, a gente vai ter que a ligação entre a viga e a coluna, ela vai se dar por uma solda transversal. E a gente sabe que na solda transversal, lá da teoria, a nossa tensão, ela vai ter uma tensão sigma, dada pelo momento sobre o momento de inércia em relação a x vezes y, e a gente vai ter também uma tensão tal, cisalhante, dada pelo nosso esforço cisalhante V sobre 2 vezes T vezes H0. Lembrando que o nosso T, para o caso de soldas e filete, vai ser 0,7 vezes B. Vou colocar aqui só para a gente lembrar. Então, e o que acontece? Uma coisa importante para a gente estar ressaltando aqui é que essa tensão sigma, para esse caso, ela é perpendicular à direção do filete e daí, por isso, ela vai ser tratada como uma tensão cisalhante horizontal. E essa tensão aqui, cisalhante, vai ser tratada como uma tensão cisalhante vertical. E daí, para a gente obter a nossa tensão solicitante de projeto, a gente vai combinar vetorialmente essas duas tensões. De que maneira? A gente vai ter uma tensão solicitante e ela vai ser sigma ao quadrado mais tal ao quadrado. E a nossa tensão de projeto, ela vai ser gama F vezes projeto vezes tal S. Que esse gama F vai ser 1,4. Então, aqui vai ser a nossa tensão solicitante, que vai ser o nosso passo 1. Tendo isso claro, a gente tem que ressaltar outra coisa. Os pontos mais solicitados dessa ligação vão ser o ponto A e o ponto B. Só que o que acontece? Quando a gente tem, digamos que, as mesas do perfil, elas vão transmitir tensões cisalhantes muito baixas. Essas mesinhas aqui. Então, a gente pode desprezar essas tensões cisalhantes. Isso significa que no ponto A só vai estar atuando o nosso sigma. E no ponto B vai estar atuando o sigma e o tal. Então, a gente vai fazer todo o cálculo para os dois casos. Então, vamos calcular para o ponto B, a tensão de projeto para o ponto A inicialmente. Certo? Então, o ponto A a gente sabe que é o nosso tal, a gente vai considerar como 0. E para o nosso sigma, a gente vai precisar do momento. Nosso momento ele é 100 kN.
Só que a gente quer trabalhar em centímetros porque fica melhor. Então, vai ser, a gente vai transformar e vai ficar 10.000 kN por centímetro. 10.000 kN centímetro. E daí a gente vai calcular o nosso momento de inércia da solda, certo? Dos cordões de solda. Então, vai ser esses cordõezinhos aqui, certo? Que a gente vai estar calculando. A gente tem que esse cordão aqui, maior, ele vai ser dado, né? A gente sabe que o nosso momento em relação, vai ser dado como B vezes H ao cubo sobre 12 mais A vezes a distância até entre os CGs, digamos que vou botar Y ao quadrado. Basicamente é isso. Então, analisando para essa solda, a gente vai ter 35 vezes a altura ao quadrado. A altura vai ser o nosso B, vai ser o nosso T, que vai ser dado por 0,7 de B. Ou seja, vai ser 0,7 vezes 0,5, isso tudo ao cubo, sobre 12. Mais área, 35 vezes 0,7 vezes 0,5, que isso aqui é nosso T, vezes a distância até o CG. No caso, até esse eixinho aqui, que é o eixo X. Essa distância, ela vai ser 850 dividido por 2, que vai ser igual a 425, ou seja, 42,5. Isso tudo a gente vai multiplicar por 2. Por quê? Porque a gente tem isso e tem isso, então a gente tem que multiplicar por 2. Isso aqui mais, vou botar aqui, né? Tá aqui embaixo. Mais. Agora a gente vai analisar isso aqui, certo? Então, a gente sabe que essa distância e essa total vai ser 35 menos essa espessura aqui. Se a gente vir na tabela A8.3, na página 343, a gente vai ter aqui o nosso perfil VS, 850 por 120. E em relação à alma, certo? A gente vai ter a espessura da alma. Que a espessura da alma, ela vai ser justamente 8 milímetros. Então, a gente vem pra cá e sabe que essa espessura aqui é 8 milímetros. Então, a gente vai pegar e vai fazer 35 menos 0,8 vezes 0,7 vezes 0,5 ao cubo sobre 12 mais 35 menos 0,8 vezes 0,7 vezes 0,5, estou calculando essa parte aqui agora, vezes a distância ao quadrado. A distância ao quadrado vai ser essa distância aqui, vou botar até em vermelho. Vai ser essa distância aqui. Essa distância aqui vai ser 850 menos 850 dividido por 2 menos a espessura da mesa. Temos que a espessura da mesa. A espessura da mesa, a gente vai vir aqui na tabela e a gente vai encontrar que a espessura da mesa é 2,5, certo? Aqui. Então, a gente volta e a gente vai ter aqui. A gente vai ter 42,5 menos 1,25, porque é 12,5 milímetros, a gente transformou para centímetros, ok? Isso tudo ao quadrado. E isso tudo vezes 2, porque a gente está contabilizando o de cima e o de baixo. E agora a gente vai fazer esse aqui. Então, vai ser mais. A gente vai precisar dessa altura.
certo? Que já está aqui, a gente nem precisa olhar na tabela, é 825. Então, a gente vai ter base, vai ser 0,7 vezes 0,5, vezes a altura, que vai ser 82,5 ao cubo, dividido por 12. Isso tudo vezes 2, porque a gente está contabilizando 2 filetes. Então, o que acontece? Para facilitar os cálculos, você considera comigo que esse aqui é um valor muito pequeno, né? E se a gente levar esse valor muito pequeno ao cubo, a gente vai ter um valor menor ainda. Então, a gente vai desprezar isso aqui, porque vai ser muito pequeno. Da mesma maneira, a gente vai desprezar esse valor aqui, porque vai ser muito pequeno. Então, somando esse valor e esse valor e esse valor, o nosso momento de inércia em relação a x, ele vai ser igual... Tá, eu tinha anotado aqui, peraí, deixa eu procurar. (117.744 centímetros ao quadrado). Daí, o nosso y, ele vai ser justamente a distância, né, entre o ponto A e isso aqui que eu já falei que é 42,5, né? Então, o nosso sigma, ele vai ser o momento, 10.000, sobre 117.744, vezes o y, que o nosso y, ele vai ser 42,5, né? Que é 850 dividido por 2. O nosso sigma no ponto A, ele vai ser 3,61 kN por centímetro ao quadrado. Daí a gente vai combinar, né? Como a gente tem que combinar, não precisa, mas eu vou fazer essa continha em português. Só para deixar o intuito claro. Então, a nossa tensão solicitante no ponto A, ela vai ser a tensão no ponto A ao quadrado, sigma, mais tal do ponto A ao quadrado, tudo isso raiz. A gente vai ter o valor que a gente calculou para sigma, 361 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, sobre isso que vai ser justamente o 361 ao quadrado. Só que daí a gente quer a nossa tensão de projeto. Então, nossa tensão de projeto no ponto A vai ser 1,4 vezes 3,61, que vai ser igual a 5,05 kN por centímetro ao quadrado. Agora, a gente vai calcular a nossa tensão solicitante no ponto B. Então, vou trazer para cá. Então, ponto B. No ponto B, a nossa tensão tal, ela não vai ser nula. Assim como a nossa tensão, né? Só que a gente vai começar a calcular pela nossa tensão sigma, ok? Que a gente já tem os valores. Para nossa tensão sigma, a gente já tem o momento, né? Que é 10.000 kN por centímetro, quilômetro por centímetro. A gente vai ter o nosso momento de inércia em relação a x, que vai ser igual a 117.744 centímetros a quarta. E a gente vai ter o nosso y. O nosso y, nesse caso, vai ser essa distancinha aqui, que vai ser justamente 850 dividido por 2 menos 12,5. Ou em centímetros vai ser 85 dividido por 2 menos 1,25. Ou seja, vai ser 850 dividido por 2 menos 1,25. Isso vai dar exatamente a 41,5 centímetros. Então, o nosso sigma vai ser 10.000 sobre 117.744 vezes 41,5. O nosso sigma, ele vai ser sigma B. O nosso sigma, ele vai ser igual a 3,5 kN por centímetro ao quadrado. Agora, a gente vai calcular o nosso tal. O nosso tal, né, para o nosso tal, a gente precisa do V,
que a gente sabe que é 250 kN, né? Tá aqui, nosso V. A gente vai precisar do nosso T. E a gente vai precisar, no nosso T, ele vai ser 0,5 vezes 0,7. E a gente vai precisar do nosso H0, que é 82,5, né? Esse valor ele tá aqui. Bem, então o nosso tal, ele vai ser 10.000 sobre... Opa, desculpem, gente. 250 sobre 2 vezes 0,5 vezes 0,7 vezes 82,5. O nosso tal, ele vai ser igual a 4,33 kN por centímetro ao quadrado. E agora a gente vai combinar vetorialmente para a gente conseguir a nossa tensão solicitante no ponto B. Vai ser 3,5, que é o nosso sigma ao quadrado, mais 4,33 ao quadrado, que é o nosso tal ao quadrado. Daí o nosso esforço solicitante no ponto B, ele vai ser igual a 5,57 kN por centímetro ao quadrado. Só que a gente quer o esforço solicitante de projeto no ponto B. Ele vai ser igual a 1,4 vezes 5,57, que vai ser igual a 7,80 kN por centímetro ao quadrado. Então, o que acontece? O nosso esforço solicitante de projeto, ele vai ser o maior entre o nosso tal SD no ponto A e o nosso tal SD no ponto B, certo? A gente tem que, fazendo, a gente vai ter maior. A gente vai ter, no ponto A, a gente teve um valor de 5,05. Então, 5,05 e 7,80 kN por centímetro ao quadrado. O maior desses valores, obviamente, é o 7,80, certo? Então, de projeto, vai ser igual a 7,80 kN por centímetro ao quadrado. Então, esse aqui é o nosso esforço solicitante de projeto. Agora, a gente tem que calcular o nosso esforço resistente. Então, aqui, resistente, esforço, tensão resistente, no caso. A nossa tensão resistente, ela vai ser dada pela resistência do metal base. Do metal da solda. A nossa resistência do metal da solda, a gente vai chamar de RD, ela vai ser dada, lá da teoria a gente sabe que ela vai ser AW, né, que é a área da solda, vezes 0,6 vezes FW sobre gama W2. Só que se a gente substituir direto aqui, a gente vai ter um resultado em kN. E a gente não vai poder comparar com esse resultado aqui que está em kN por centímetro quadrado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse AW e vai passar para cá dividindo. Então, a gente vai ficar aqui. O nosso RD sobre AW vai ser igual a 0,6 vezes FW sobre gama alfa 2, sobre gama W2. Sendo que esse valor aqui, a gente vai chamar ele de tal de resistência de projeto, ok? Então, vamos substituir. Vai ser nosso tal resistente de projeto. Então, nosso tal resistente de projeto, ele vai ser 0,6 vezes 41,5. Lembrando lá no início da questão, eu falei que esse valor era 41,5 para o eletrodo E60. Okay? E aqui para a combinação normal vai ser 1,35. Então, nossa resistência de projeto vai ser igual a 18,5 kN por centímetro ao quadrado. Então, o que acontece? Nesse caso, a gente tem que a resistência, nosso tal resistente de projeto, ele é bem maior do que o nosso tal solicitante de projeto. Portanto,
ok, satisfaz a critérios de segurança. E essa, gente, é a questão. Obrigada a todos que assistiram até aqui e até o próximo